Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho em mais um domingo, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Você já sabe, né? Luz e paz ao seu coração, à sua vida. Nossas pílulas inspiradoras aqui junto com vocês. Na nossa pílula inspiradora de hoje, meus irmãos queridos, de domingo, eu queria conversar com vocês sobre a importância da compaixão. Você sabe que a compaixão é talvez um dos principais pontos comuns do ensino de diversas tradições religiosas ao redor do mundo e também da ciência moderna. Hoje a ciência tem mostrado os benefícios da compaixão para o nosso cérebro, para a neuroplasticidade cerebral. Olha que legal isso, né? Mostrando que pessoas que são amorosas, repletas de compaixão, elas inclusive têm uma facilidade maior de estimular o seu cérebro a criar novas conexões neurológicas. Olha que coisa incrível. Então a compaixão nada mais é do que uma ponte que nos liga a Deus, a nós mesmos, e que vem sendo compartilhada há muito tempo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E aí, você? Você é uma pessoa compassiva? Você tem compaixão, não tem? Como é que isso funciona na sua realidade? Lembrando, hein, hoje tem evangelho lá. Ontem não teve, desculpem, mas hoje, com a graça de Deus, 10h30, estou te esperando ao vivo para o nosso evangelho de domingo. Gente, compaixão nada mais é do que você literalmente se colocar no lugar do outro com amorosidade. É se importar. É querer o bem, né, de quem te rodeia. É querer o bem de todos os seres que nos rodeiam. Se tornar uma pessoa repleta de compaixão significa que nós vamos nos sentirmos conectados com todas as formas de vida. Se você tem compaixão com animais, por exemplo, você não vai maltratar nenhum animal. Se você tem compaixão com uma plantinha, você não vai simplesmente ficar cortando as plantas. Se você tem compaixão com a natureza, você não vai jogar lixo nos rios, nas ruas, você não vai poluir nada ao seu redor. Se você tem compaixão com outras pessoas, você vai observar suas dores e não vai ficar ofendendo a ninguém, sendo intolerante. Né? Uma pessoa que está passando por um problema, você vai querer ajudar. Porque a compaixão nos torna sensíveis a todas as formas de vida. Não é à toa, meus amigos, que as diversas tradições religiosas, as diversas tradições que nós vamos encontrar na Índia, o próprio budismo antes do próprio cristianismo, né? Surgir, depois o cristianismo, depois a religião muçulmana, todas as grandes religiões, o judaísmo, sempre colocam a compaixão como uma forma da gente se conectar com aquilo que existe de mais sagrado ao nosso redor. E a espiritualidade superior, né, obviamente, enfatizou substancialmente a importância da compaixão. Na doutrina espírita, a compaixão, né, principalmente em português, a gente não usa muito essa palavra, mas ela é entendida e ouvida pelo nome de caridade. A prática da caridade, a prática de fazer o bem, de se importar, né, de fazer o bem sem olhar a quem, é fundamental. A gente aprendeu que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, a compaixão, nos leva, a gente, a exercitar o que nós temos de melhor. E o que é mais incrível nisso, né? Na medida que eu procuro exercitar a minha compaixão com você, a minha vida melhora. Quer dizer, eu quero ajudar a você, mas eu melhoro, percebe? Porque o sentimento que a compaixão liberta dentro da gente é um sentimento maravilhoso, de leveza, de bom ânimo. A compaixão, lógico, né, faz com que você tenha mais amigos, então sua vida fica muito mais rica, que é o contrário de pessoas egoístas, né? O egocêntrico, ele só pensa em si, ele não se conecta com ninguém, não está a fim de ajudar ninguém, ele só quer ser ajudado. Ele não se importa em fazer a diferença no mundo, ele quer que faça uma diferença no mundo dele. Obviamente, uma pessoa que vive assim vai ter o quê? Inimizades, vai se tornar uma pessoa cada vez mais solitária, vai guardar sentimentos ruins e, do ponto de vista espiritual, imagina o nível de energias negativas que uma pessoa assim vai atrair para junto de si. Então, a nossa pílula inspiradora que fala dos nossos ensinos maravilhosos do Evangelho de hoje nos convida a exercitar a compaixão. Vamos ser mais compassivos, não é? Vamos aprender a ter um olhar de generosidade para tudo que nos rodeia. Um olhar de gratidão, um olhar de carinho, gente. Isso cura. No mundo que tem tanta intolerância, ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Na pílula de ontem a gente falou sobre os pacificadores. A compaixão nos ajuda a nos conectarmos com Deus no aqui e agora. Experimente a compaixão. Não há ninguém que tenha uma dor grande o suficiente que não possa, no mínimo, fazer uma prece por outra pessoa que está sofrendo mais do que si. E você vai ver que ao se importar com outra, sua dor vai diminuir.
A compaixão nos aproxima de Deus e, principalmente, faz com que a gente sinta a presença de Deus perto de nós, né? Porque o Pai nunca nos abandona, mas infelizmente a gente dá umas escapulidinhas, né? A gente, ai, ai, ai. Infelizmente a gente muitas vezes deixa Deus escapulir. Ele não escapole de nós, né? A gente deixa, né, a sua presença maravilhosa às vezes ficar longe, porque a gente se desconecta. E ser compassivo é uma forma linda e abençoada de você treinar, né, a presença de Deus na tua existência. E aí? Isso faz sentido para você, não faz? Você se sente uma pessoa compassiva, não sente? O que você acha de tudo isso? Vamos conversar sobre isso no Evangelho no Lar? Te espero 10h30, com muito carinho, canal do YouTube e do Instagram. Hoje eu vou falar o ganhador do nosso sorteio do Uninamastê. A gente está sorteando uma vaga no nosso Uninamastê, que eu tenho certeza que vai ficar muito feliz, uma vaga vitalícia. Eu tenho certeza absoluta que se você ganhar, você vai tirar um proveito enorme. Então, estou te esperando, hein? Um beijo grande no seu coração, muita luz e paz. E você já sabe, obrigado por compartilhar as nossas pílulas. Obrigado por tudo. E baixa o aplicativo IRM Oficial. Agora a gente está transmitindo também pelo aplicativo IRM Oficial. Nosso Evangelho no Lar. E detalhe, gente, se você estiver precisando desabafar, conversar com alguém, estiver triste, né, precisa abrir seu coração, a gente está divulgando desde sexta um novo link, né, do nosso bate-papo fraterno, em que nós temos uma equipe de quase 100 voluntários ao redor do mundo esperando por você para te ajudar. Então você tem tanto o WhatsApp como opção, quanto o Telegram. Você pode escolher qual que você prefere, que é da sua preferência, e faça contato com a gente, para a nossa equipe conversar com você, te orientar e te ajudar, né, a vencer aí seus desafios, tá bom? Um beijo grande no seu coração, muita luz e paz, e você já sabe, ou se sabe, amanhã à noite estou começando a nossa série dos 11 hábitos das pessoas extraordinárias. Vamos começar falando de Francisco de Assis amanhã à noite, gente, 10 horas da noite, vai ser uma série incrível, todo dia, 22 horas, divulga para os seus contatos, divulga para os seus amigos, que amanhã à noite a gente vai começar a estudar os hábitos que fazem as pessoas serem extraordinárias, né? E falar de Francisco de Assis, dentre tantos outros, logo no primeiro encontro, eu acho que vai ser inspirador para todos nós. Te vejo amanhã também. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente, muito breve.